Estamos mais, alegria tão grande estar falando da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus, levando uma mensagem neste momento, seguir a Cristo, Então, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este selou o Pai, Deus, O Deus, o Pai selou. Lucas, no capítulo 9, o versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, nega-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Veja, reivindicar a vida eterna quando não se segue a Cristo é a mesma coisa que esses judeus, comparação aos judeus, dizendo assim, dizendo que conhecem a Deus e tinham a vida eterna. Jesus declarou que isso não era a verdade. Jesus conhecia o procedimento deles e declarou que isso não era a verdade. Vamos ver lá em João 5, capítulo 37 a 47, o versículo. Assim dizendo: o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste a sua forma. A sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Que é Jesus, Não criou em Jesus. Examinai as Escrituras, porque cuidai ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Mas não queres vir a mim para tendes vida? Eu não recebo glória da parte dos homens, mas bem vós conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, o aceitarei. Como podeis crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem somente de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar diante do Pai, porque há um que vos acusa, Moisés, em quem esperais. Porque se cresce em Moisés, crereis também em mim, porque a meu respeito ele escreveu. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Veja bem, acreditavam nos escritos de Moisés, então nem nas palavras do próprio Deus, Então, lá em João 10, o capítulo 29, o versículo. O Pai é maior que a união de todas as forças dos homens. Anjo e arcanjos, demônios e todos, anjo, melhor dizendo aqui, conferindo, anjo caídos, demônios e todos os inimigos estão. Ninguém deve temer. Então, todas essas coisas
não se deve temer. Ser tomado da mão de Deus. Que a gente está firmado com Deus, então não se deve temer, né? A única coisa que alguém deve fazer é achegar-se a Deus e permitir que sua salvação e poder sejam manifestados. Deus não pode manter ninguém em sua mão contra a vontade daquela pessoa, assim como aconteceu com Lucifer. Mais explicação lá, então, Isaías também explica mais, 14, o versículo 12, o capítulo 12 e 14, o versículo. Como caíste, falando de Lucifer, né? Do céu, estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizia no coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, estarei no meu trono, e no monte da congregação. Me assentarei, mas nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Essa é a grandeza dele, né? Lá 1 Timóteo 3, o capítulo 6, o versículo. Sabe governar a própria casa, para que não ensoberbeça-se, não caia na condenação do diabo. Então aqui que é explicando para Timóteo, Paulo, que ele tinha que saber governar, né, sua própria casa para não cair na cilada. Então é um conhecimento esse, né? Segundo a Pedro 2, o capítulo 4, versículo. Porque se Deus não poupou anjos que pecaram, antes os lançou no inferno, entregando-os às cadeias da escuridão, reservados para o juízo. Lá em Judas 6 e 7, os versículos. Os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, eles o têm confinado na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postos por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Lá em Romanos 5, capítulo 12 a 21, versículo. Pecado de Adão e Eva, né? E morte por meio de Adão, né? Um pecado e a morte por meio deles. São 12 contrastes, então, aqui, entre Adão e Cristo. 12 formas que há entre eles, né? Entre um morte e o outro Cristo é vida, né? Então, muitos outros que conheceram o pecado, hoje nós, com o livre-arbítrio, conhecemos o bem e o mal, a vida e a morte. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré, Salvador de todos que os reconhecem como Senhor e Salvador. Amém? É maravilhosa a palavra de Deus, né?
nos exorta, nos ensina, né? Então temos que seguir a Jesus Cristo, né? Seguir o caminho, né? Veja bem como ele não poupou aqui nem anjos e caídos, que aqui ele disse que estavam reservados para aquele grande dia. E assim é cada um de nós. Se nós não reconhecemos que somos pecadores, tudo nós somos pecadores por natureza, vamos dizer assim, por causa do pecado que chegou até nós. Então, temos que ter arrependimento. Sem o arrependimento, ninguém verá a Deus. Então, temos que pregar o arrependimento, que é o arrependimento que vai nos salvar, o que vai nos dar o livre-arbítrio para entrarmos na eternidade com Deus, para sempre. Então, que neste momento abençoado, neste dia abençoado, tenho chegado agora há pouco da igreja, com os irmãos em Cristo, louvando a Deus, ouvindo a palavra. Isso é o alimento espiritual. Cada pessoa que vai ouvir e assistir neste mundo maravilhoso de nosso Deus possa alimentar a sua vida, o seu coração possa estar cheio de esperança em Jesus, o Salvador e Senhor da nossa alma. Eu quero agradecer a Deus fazendo uma oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, vá de encontro a essas pessoas, Pai, que vêm ouvir a Tua palavra e colocar em prática, viver essa realidade, para aquele grande dia você chamá-los todos para a eternidade, como a mim também, em nome de Jesus. Amém e amém.